A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos e amados irmãos. Esse quem vos fala é vosso irmão em Cristo, o irmão Miguel. Meus queridos, hoje iremos fazer um estudo, ou melhor dizendo, irei contar uma visão que Deus me deu em sonho sobre a importância de nós ensinar a doutrina, a santidade do corpo, da alma e do espírito para aqueles que ainda não conhecem a doutrina ou para aqueles que são de outros ministérios. Só que antes de eu contar essa visão, primeiro eu quero ler a palavra de Deus com vocês. Diz assim a palavra do Senhor em Tito, capítulo 1, do seu versículo 9. Vamos ler. Versículo 9. Retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes, porque há muitos desordenados, faladores vãos e enganadores, principalmente da circuncisão. Versículo 16 fala assim: confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes, reprovados para toda a boa obra. No capítulo 2, versículo 1 fala assim: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Então, nesses versículos que nós lemos aqui, nós vamos ver que Paulo deixou Tito lá na igreja de Creta para que ele pudesse botar em ordem aquilo que ainda faltava colocar em ordem. E aqui nós vamos ver que Paulo ele instrui, através do Espírito Santo, instrui Tito a permanecer na doutrina. E olha o que ele fala aqui no versículo 9: tanto para admoestar com a sua doutrina, para convencer os contradizentes. Então o Espírito Santo ele já estava alertando Tito que no meio daquele povo ia ter muitos que iriam contradizer. E é o que está acontecendo no nosso meio. Quando nós pregamos a doutrina, falamos da santidade do corpo, da alma e do espírito, principalmente da santidade do corpo, que são as vestimentas. Eles falam que são uso e costume. Eles falam que isso é coisa do homem. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Só que o versículo 16 fala assim: confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Então essas pessoas, elas já estão reprovadas. Mas por que Deus ainda não permitiu de Satanás ceifar a vida dessas almas? Porque Deus, ele é amor. E Ele quer que, assim como Ele nos mudou, assim como Ele nos moldou, nos transformou e colocou a doutrina dentro do nosso coração, e nós amamos a doutrina, nós não se vestimos, nós não se cobrimos todo, não tampamos as nossas vergonhas somente porque o pastor falou que é errado ou não, mas é porque nós amamos a doutrina e amamos viver na santidade de Deus. E Deus ainda não permitiu Satanás ceifar essas almas que não andam na santidade nem do corpo, nem da alma, nem do espírito. Confessam ao Senhor, aqui está falando, versículo 16, confessam que conhecem a Deus, mas negam ao Senhor principalmente com o seu corpo. Mas só que Deus, cada dia, está dando uma oportunidade para essas pessoas para que eles venham se arrepender dos seus maus caminhos. Porque Deus, também ama até mesmo esses que não andam na santa doutrina. O próprio Deus, a própria palavra fala que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Por isso que Deus não permite do nosso dia a dia as pessoas descerem à sepultura, Satanás ceifar todas essas almas. Deus não permite, porque a palavra de Deus fala que Ele não tem prazer na morte de um ímpio. E Ele mesmo fala na sua palavra que o inferno não foi feito para os homens, mas foi feito para Satanás e para os seus anjos caídos. Não foi feito para nós. Então, irmãos, que nós venhamos suportar aqueles que não andam na doutrina e que nós venhamos ensinar a eles, venhamos ter paciência. A palavra de Deus fala que nós temos que suportar os fracos também. E temos que suportar aqueles que não conhecem a doutrina e principalmente aqueles que falam que a doutrina é coisa do homem. Aqui fala no versículo 9 do capítulo 1 de Tito, do versículo 9, fala assim: tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Então nós estamos na época dos contradizentes.
que já abandonaram a sã doutrina. Por isso que no segundo livro de Timóteo, do capítulo 4 e do versículo 3, fala assim: porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas terão comichão nos ouvidos. Então essas pessoas, Satanás sopra no ouvido delas para que elas não venham conhecer a doutrina. Ou quando alguém pregar a doutrina para elas, eles falam: isso daí é uso e costume, é coisa do homem, não é coisa de Deus. Mas a própria Bíblia fala que vai vir tempo, e nós já está nesse tempo, que eles não sofrerão mais a sã doutrina, abandonarão. E no capítulo, louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor, no capítulo 4 de 1 Timóteo, capítulo 4 fala assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos muitos apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Então o Espírito Santo, através de Paulo, já estava nos alertando que muitos abandonariam a fé. Nos últimos tempos, muitos deixariam a sua fé, apostatar da fé. Apostatar da fé é abandonar a fé em quem? Em Jesus Cristo. E o que ia acontecer? Estaria dando ouvidos aos espíritos enganadores e doutrinas de demônio. Então os espíritos enganadores estão no nosso meio, enganando muitos dos nossos irmãos. Só que a doutrina não pode ser uma barreira entre nós que andamos na doutrina e eles que não andam na doutrina. Nós temos que amá-lo e andar junto com ele, levar eles no nosso colo, levar ele nas nossas costas como uma ovelha machucada mesmo, para que lá na frente eles possam ver a diferença na nossa vida e eles possam ver que é necessário ter uma mudança também do corpo, não somente da alma e do espírito, mas também do corpo. Não somente do corpo, mas também da alma e do espírito. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. E Deus, ele ama essas almas. Nós vamos ver o profeta Isaías, o profeta Ezequiel, o profeta Jeremias e muitos outros dos seus profetas. Deus enviar os seus profetas, a qual ele amava tremendamente. Enviar seus profetas no meio de um povo idólatra, num povo que se prostituía, um povo que murmurava, um povo que reclamava, um povo que por qualquer coisa abandonava a Deus. Mas mesmo assim Deus enviava os seus profetas para quê? Para que pelo menos no meio de 100, 10 ou 1 desse ouvido. No meio de 1 milhão, 1000 ou 500 ou 200 desse ouvido. Por quê? Porque a palavra de Deus fala que uma alma para Deus vale mais do que o mundo inteiro. Então Deus, ele enviava os seus profetas, mesmo sabendo que iriam apedrejar eles, mesmo sabendo que iriam prender eles, mesmo sabendo que iriam enforcar, iriam matar eles, iriam judiar deles, mas Deus enviava por quê? Por amor ao seu povo. Deus, ele sempre amou o seu povo. Por isso que Deus, ele tem nos levantado para pregar a doutrina. Para quê? Para que aqueles que não conhecem a doutrina, ou para aqueles que apostataram da fé, ou para aqueles que têm comichão nos ouvidos, alguns deles possam ouvir e ver que realmente é necessário mudar, ver que realmente é necessário andar na santificação também do corpo, não somente da alma e do espírito, mas a santificação do corpo, da alma e do espírito, porque a palavra de Deus fala: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então que nós venhamos amar também aqueles que não vivem na doutrina. E agora eu vou entrar na visão que Deus me deu. Peço que os irmãos prestem bastante atenção nessa visão que Deus deu. Há mais ou menos umas 3, 4 semanas atrás, mais ou menos, não estou lembrado. E hoje, esses dias, Deus estava me fazendo lembrar dessa visão. E eu falei: eu vou contar essa visão para os irmãos. A visão foi assim: eu fui numa igreja, tinha luz, era bem iluminada, mas quando eu olhava, ela era escura. Era como se a igreja estivesse em trevas, estivesse sem a presença do Espírito Santo, sem a presença de Deus. E lá eu sentei numa parte, fiquei lá ouvindo as pessoas cantando, as pessoas louvando, falando que adorava a Deus, que buscava a Deus. Só que quando eu olhava, eu via que era totalmente diferente, totalmente errado a maneira deles adorar. Eram essas igrejas modernas que hoje em dia tem por aí: a igreja do surfista, a igreja dos peladão, tem a igreja do reggae, e tem todo tipo de igreja para todo tipo de pessoa. Só que agora estão abandonando a verdadeira igreja de Jesus Cristo, que anda na santificação,
para ir para essas igrejas mundanas, para quê? Para satisfazer o seu eu, para satisfazer o seu ego, para satisfazer a vontade da sua carne. Só que infelizmente, quando eles descerem à sepultura, vai ser tarde demais, não vai dar tempo de se arrepender. Por isso que quando eles estiverem perto de nós e nós tiver a oportunidade de ensinar, vamos ensinar, irmãos. E nessa igreja, eu vendo eles louvar, eu vendo o pastor pregar, que era um pastor magro, alto e jovem. Então, ali foi passando o culto, foi passando, as pessoas tendo oportunidade, as pessoas louvando, algumas falando algum versículo da Bíblia. E depois, quando de repente, quando ia começar a palavra de Deus, eu sentei um pouco lá na frente. E esse pastor começou a pregar a palavra de Deus. E eu ali com a minha Bíblia, acompanhando, com a minha Bíblia no meu colo, acompanhando. Eu estava na lateral e o púlpito era de frente, não estava mais na lateral. Uma igreja muito grande, muito bonita. Só que daqui a pouco, quando estava no finalzinho do culto, caiu uma pessoa endemoniada dentro daquela igreja. E ali, irmãos, olha que coisa terrível que aconteceu. A pessoa caiu endemoniada, ficou caída. E ali foi o pastor, pegou o celular. Quando ele pegou o celular, eu fiquei prestando bastante atenção. E ele colocou numa pregação, não sei se era um homem, eu acredito que era um pastor que pregava a doutrina, que andava na santificação. Eu não sabia quem era, mas eu sabia que tinha alguém ali falando, alguém ali pregando. E esse pastor pegou o celular com essa pessoa pregando e colocou bem pertinho assim daquela pessoa endemoniada que estava no chão. E daqui a pouco eu cheguei perto desse pastor que era jovem, eu falei para ele: o que você está fazendo? Ele falou: eu estou expulsando o demônio. Eu falei para ele: por que você não expulsa o demônio? Ele falou: porque eu não consigo expulsar os demônios. Quando o demônio cai aqui, a gente tem que colocar alguma pregação de alguém. Ele não falou o nome, ele falou: eu preciso colocar a pregação de alguém para o demônio ser expulso. E ali eu olhei para ele, e ali eu abaixei, repreendi o demônio no nome santo de Jesus Cristo, expulsei o demônio. E quando acabou o culto, eu fui conversar com esse pastor. E quando eu encostei com ele no canto, eu comecei a falar para ele o porquê ele não tinha autoridade para expulsar aquele demônio. Eu comecei a explicar para ele em cima da doutrina santa do Senhor, a maneira que nós temos que se santificar para que nós podemos ter autoridade sobre os espíritos malignos. Aí comecei a falar para ele da doutrina, comecei a falar para ele do calção, porque o varão não pode usar calção. Comecei a falar da camiseta regata. Eu nunca tive uma experiência como essa de eu poder ensinar para um pastor que já tinha uma igreja, ensinar a doutrina para ele. E quando eu comecei a falar para ele da doutrina, ele começou a prestar atenção. O mais interessante, irmãos, é que ele prestava atenção no ensinamento que eu dava para ele, um ensinamento doutrinário. E ali, quando chegou a noite, eu não me lembro para onde que foi, para onde eu fui. Eu me lembro que no outro dia eu voltei lá nessa igreja. Olha o interessante que aconteceu. Esse pastor, ele mandou derrubar toda a igreja. Ele derrubou toda a igreja e falou: agora nós vamos construir outra igreja. E a partir de hoje essa igreja vai ser uma igreja diferente. Nós vamos começar a pregar a doutrina, nós vamos começar a ensinar a doutrina, para quando cair os espíritos enganadores, nós repreender no santo nome de Jesus Cristo, e nós temos autoridade para expulsar os demônios. Então esse pastor que era jovem, ele deu ouvidos àquilo que o Espírito Santo estava ministrando através da minha vida. Então essa foi a visão que Deus me deu, e quando eu acordei, uma visão simples, mas eu fiquei maravilhado com isso, irmãos, porque uma igreja moderna como essa não ouve a doutrina, não prega a doutrina, quer saber do dízimo, quer saber da oferta, quer saber de ter as pessoas dentro da casa de Deus, mas louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor, só confessa ao Senhor pelos lábios, mas as suas obras mostram que eles, louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor, já estão reprovados. Estão reprovados por quem? Pelo Senhor, porque não anda na santificação, não anda na santa doutrina. Eles confessam que conhecem a Deus, mas as suas obras negam, as suas obras falam totalmente ao contrário.
E ali, quando eu voltei dessa visão e sonho que eu estava dormindo, eu fiquei muito feliz, irmão. Eu me maravilhei de tal forma que eu falei: Jesus, obrigado. Então esse foi um dom que Deus derramou nas nossas vidas. Nós que pregamos a doutrina, nós também temos que ensinar a doutrina para aqueles que não conhecem. Então, irmãos, vamos suportar aqueles que ainda não conhecem, que não vivem na doutrina, porque Deus, ele quer usar as nossas vidas para que aqueles que não andam na sã doutrina, eles possam conhecer o verdadeiro evangelho puro, porque depois que entrou a teologia dentro da igreja, eles querem explicar a santa palavra de Deus através da teologia. Mas Jesus disse lá no capítulo 14 de João, Jesus disse: quando o Espírito Santo estiver, eu vou para o Pai, não vos deixarei órfão, rogarei ao Pai, ele vos enviará outro Consolador, a qual o mundo não pode receber, e esse Espírito Santo vos ensinará todas as coisas. Olha que Jesus disse que ele enviaria outro Consolador que o mundo não poderia receber. Então o Espírito Santo o mundo não pode receber o Espírito Santo. É por isso que nessas igrejas mundanas que aceitam todas as coisas dentro da casa de Deus, estão sendo usadas pelos espíritos enganadores. Porque eles não podem receber o Espírito Santo, porque eles estão ligados, estão entrelaçados, não abandonam o mundo de forma alguma, de nenhum jeito eles abandonam o mundo. E fala que não tem nada a ver, que a doutrina é coisa do homem. Só que a doutrina foi deixada por Jesus Cristo e através dos seus apóstolos. Eles fizeram uma obra maravilhosa, sempre pregando a doutrina e ensinando a se separar do mundo. Por isso que Tiago, capítulo 4, versículo 4, ele vem dizer: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Portanto, aquele que quer ser amigo do mundo constituiu-se inimigo de Deus. É por isso que dentro da igreja não pode ter modernidade, não pode ter nada do mundo. Para quê? Para que o Espírito Santo possa ter liberdade para fazer os sinais, os prodígios e as maravilhas, possa dar sonhos, visões, arrebatamento para os irmãos, e para que o pastor, através do Espírito Santo, venha ensinar a sã doutrina e jamais deixar o mundo entrar dentro da casa de Deus. Porque quando o mundo entra dentro da casa de Deus, o Espírito Santo de Deus sai. E ali, quando o Espírito Santo de Deus sai, começa a operar quem? O espírito enganador. Você pode ver que nessas igrejas é uma sensualidade, uma vaidade, uma imoralidade terrível. E lá no livro de Judas 1, versículo 9, fala assim: estes são os que causam divisões sensuais, que não têm o Espírito Santo. É por isso que nessas igrejas as mulheres, os homens andam sensual, andam na vaidade, na imoralidade, e fala que está cheio de Deus. Só que a Bíblia fala uma coisa totalmente ao contrário. Então, se a gente não estudar para poder ensinar aqueles que estão fora da doutrina, nós também poderemos ser enganados, irmãos. Então, esse dom que Deus nos deu para ensinar a doutrina serve para todas as pessoas, não somente para quem está dentro da casa de Deus que vive a doutrina, mas principalmente para aqueles que ainda não conhecem a doutrina. Então, irmãos, não vamos fazer acepção de pessoas. Vamos suportar aqueles que não vivem a doutrina e vamos fazer a obra de Deus. Assim como Deus, ele me deu essa visão, me mostrando que ele tinha me dado esse dom de ensinar a doutrina. Era para mim usar para ensinar aqueles que estão nas igrejas mundanas, aos nossos irmãos que não conhecem a doutrina, ou que fala que isso é coisa do homem, ou que fala que é uso e costume. Para quê? Para que eles possam ter o conhecimento da verdade, que é o que? Através do Espírito Santo. Porque Jesus disse que quando o Espírito Santo estivesse na terra, ele vos ensinaria todas as coisas. Amém, irmãos? Então fique com mais esta visão que Deus nos deu a respeito da importância de nós ensinar a doutrina, principalmente aos irmãos que não vivem na doutrina. Então não vamos fazer, irmãos, acepção de pessoas. Quem vive a doutrina, quem tem a doutrina dentro do seu coração, jamais vai ser corrompido por ninguém, nem por Satanás. Esse daí que realmente vive para Deus, de corpo, alma e espírito, vive uma vida regrada, uma vida santificada, obedecendo os mandamentos, os estatutos, os juízos de Deus, obedecendo a sã doutrina que foi ensinada por Jesus Cristo, através dos apóstolos.
este jamais vai cair, porque a doutrina está atravessada no seu coração como uma espada de dois gumes, a espada do juízo e a espada da justiça dentro dos nossos corações. Então ninguém pode roubar aquilo que Deus nos deu. Então, irmão, se você conhece um irmão que não vive na doutrina, ou se você tem convivência com esse irmão, não faça acepção de pessoas. Ora a Deus, pede para Deus te dar sabedoria para quê? Para que você possa ensinar esses irmãos a andar na sã doutrina do Senhor. Lá onde eu trabalho, tem uns irmãos que não vivem a doutrina e que falou que a doutrina já falou para mim que é uso e costume, isso é coisa do homem. Só que eu tenho que suportar ele para quê? Para que lá na frente eu possa ensinar a doutrina para ele e Deus abriu o entendimento dele e ele vê que realmente é necessário se separar para Deus. Então que nesta noite, meus irmãos, nós venhamos ficar com essa visão, com essas palavras, a qual Paulo ensinou a Tito, para ele permanecer na sã doutrina, para ele falar o que convém à sã doutrina. Louvado e engrandecida ao santo nome de Deus. E que Deus ele possa abençoar a vida de cada um dos meus irmãos. Irmãos, jamais abandone a doutrina do corpo, da alma e do espírito. Se santifique por fora, mas também se santifique por dentro. Deixa Deus te moldar por completo, não somente nas vestimentas, mas também por dentro. Se tem alguma coisa que você não consegue fazer, entrega nas mãos de Deus, porque para Deus nada é impossível. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e fiquem na paz do Senhor Jesus.